Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Estou com a voz um pouco rouca até hoje, então não estranha um chazinho de maçã com gengibre para poder ajudar. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Durante esse mês de janeiro, conforme mencionei hoje de manhã, nós estamos falando sobre a mutualidade cristã. A Bíblia tem vários desses mandamentos de mutualidade: orar uns pelos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. E durante esse ano que se passou, nós falamos muito a respeito da unidade da igreja. E neste ano de 2026, pretendemos, com a graça do Senhor, falar bastante a respeito do trabalho da igreja. E nesse mês de janeiro nós então estaremos explorando essa questão da mutualidade, porque na verdade a igreja precisa disso, precisa de se unir para que juntos possamos realizar a obra do Senhor. E tanto na escola dominical quanto nos cultos à noite, estaremos explorando textos a respeito dessa temática. Hoje pela manhã falamos em Romanos, no capítulo 12, um texto muito proveitoso, muito edificante. Nos diz assim a palavra do Senhor, verso de número 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nesse texto aqui, entre outras questões, nós temos em vista aqui a questão escatológica, a questão do final dos tempos, a tensão do já e ainda não, que os teólogos gostam de mencionar. De um lado, nós já fomos alcançados pela graça do Senhor, somos salvos em Cristo, já desfrutamos das bênçãos do Senhor, da comunhão com o Senhor, mas ainda não na sua plenitude. A obra ainda aguarda a volta do Senhor. Quando Jesus retornar, aí teremos a consumação de todas as coisas, a vida eterna como prometida. E enquanto isso não acontece, nós seguimos nessa jornada. Eu gosto muito de ilustrar com o Antigo Testamento, quando o povo estava cativo no Egito, Deus os liberta e então eles vão rumo à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas
Para chegar até lá, levou-se um bom tempo. Até chegar lá, tiveram que atravessar um deserto. Assim somos nós, que já fomos libertos da escravidão do pecado e estamos na nossa jornada rumo a Canaã celestial, rumo aos céus. Agora, quando pensamos nessa caminhada, nós temos algumas dificuldades, né? E nós tivemos aqui recentemente na nossa igreja uma orquestra regendo o nosso coral. E eu me lembro que quando estava perto de iniciar, os músicos já posicionados, eles afinando seus instrumentos, e cada um fazendo um barulho diferente do outro, sons dissonantes e até certo ponto meio irritantes. A gente fica, parece que ele não está sabendo tocar esse instrumento. Para quem não entende de música, como eu, aquilo soou meio estranho, até que o maestro sobe ao pódio e inicia a reger, e a harmonia se junta em cada instrumento e voz, e forma aquela apresentação tão bela, tão graciosa que nós podemos ver. Assim também é a nossa caminhada. Nós individualmente estamos lidando com os nossos dilemas, afinando a nossa história, o nosso testemunho, a nossa fé, as Escrituras, ao que o Senhor nos chama, ao que o Senhor nos orienta, e não podemos esquecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos irmãos em Cristo. O Senhor trata conosco não apenas de maneira individual, mas também de maneira coletiva. E a igreja, quando unida, ela é instrumento do Senhor. E ela unida, ela glorifica a Deus, realizando a missão para a qual o Senhor a chamou. Então, você não é uma ilha, você não está sozinho, nós somos irmãos em Cristo, seguindo nesta caminhada. Tiago, que escreve essa porção das Escrituras, é Tiago, o irmão de Jesus, aquele que preside o primeiro concílio em Jerusalém, e ele escreve aqui de uma maneira muito, ao mesmo tempo, profética, mas também muito prática. Ele, digo profética porque, tal como os profetas que eram levantados no Antigo Testamento para denunciar o erro ou trazer esperança nos momentos de grande aflição, ele aqui usa da sua palavra com muita autoridade. Se você observar o contexto anterior aqui, o capítulo 5 inicia com ele exortando os ricos daquela época: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Por que ele está falando de maneira tão dura com os ricos daquela época? Porque eles estavam agindo de maneira má. Verso de número 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Queridos, quanta injustiça nesse mundo, não? Quanta injustiça a gente vê. E o sentimento de impunidade, e que às vezes traz desânimo sobre nós,
É nesses momentos que temos que olhar para a palavra do Senhor, para o Senhor, o reto juiz, para aquele que diz que todos aqueles que têm sede de justiça serão saciados. E todos, na volta do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer queiram ou não, quer acreditem ou não, todos um dia vão se dobrar para reconhecer que Ele é Deus, mas já será muito tarde, pois serão lançados no lago de fogo. Tiago é este que traz essa voz tão firme, tão forte para o povo daquela época. E nós vivemos épocas difíceis também, queridos. Difíceis, onde nós precisamos ser voz de Deus, aonde nós precisamos ser aqueles que conhecem e anunciam a palavra, tanto de esperança quanto de juízo. Então veja, vamos explorar um pouco o nosso texto aqui. Ele inicia aqui dos versos 7 até o 8, falando um pouco a respeito dessa volta do Senhor. E essa perspectiva escatológica, essa perspectiva do fim, quando a gente usa esse termo, para aqueles que não são acostumados, a escatologia trata das últimas coisas, dos últimos eventos bíblicos, ou seja, do final dos tempos, da volta do Senhor e da vida eterna. Ele inicia trabalhando isso, e é isso que vai fortalecer o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança. Ele diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. É ter paciência enquanto estamos atravessando esse deserto. A vida não é fácil. O próprio Senhor Jesus mencionou que nós teríamos aflições neste mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque da mesma maneira que Ele venceu, Ele garante que nós também venceremos. E nele, em Cristo, nós somos, desde já, mais que vencedores, e nada há de nos afastar do amor dEle. Ele menciona na sequência, ele traz essa ilustração do lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós, ao olharmos essa ilustração, essa metáfora aqui desse lavrador, pensamos em alguém que trabalha, alguém que acorda cedo, vai para o campo, e aqueles que conhecem a lida do campo sabem o tanto que é difícil. Você tem que preparar a terra, você tem que limpar o mato, você tem que semear, e depois você tem que limpar constantemente, tirar as ervas daninhas que vão crescendo, e depois que chega ao ponto, você tem que colher, e depois que colhe, você tem que preparar o alimento, ou vender aquilo, transformar aquilo em recursos. É trabalhoso, mas perceba que ele menciona que esse lavrador faz isso e ele tem paciência, ele aguarda as primeiras e as últimas chuvas. Sem chuva não tem lavoura que sobrevive. Agora, ainda não conseguiram fazer uma chuva suficiente
para sustentar uma lavoura. Ah, pastor, já vi notícia, o pessoal borrifa algumas coisas nas nuvens e provoca a chuva. Ah, eu também já vi sobre isso. Uma pequena quantidade de chuva não é suficiente para sustentar, para irrigar uma lavoura inteira. Ah, mas tem aqueles que colocam o pivô central, né, e irrigam manualmente. Ok, mas todos os lavradores têm condição de pôr maquinários dessa maneira? O fato, queridos, é que para que o pivô central funcione, para que alguém consiga estimular as nuvens, também é preciso de insumos que só podem existir por conta da graça do Senhor. De onde vem a água que o pivô central usa para irrigar? Seria o homem capaz de produzir água do nada? Não, não é. O fato é que nós somos totalmente dependentes de Deus, e é o Senhor quem provê todas as coisas para nós. Com toda a tecnologia já existente, nós conseguimos facilitar um pouco a vida do ser humano. Ou será que nós não fizemos foi dificultar um pouco, né? Fica com essa questão. Perceba, ele, trazendo esse exemplo, dá para nós, na nossa caminhada, a ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus, o todo soberano, Ele é quem na sua graça nos salva, sem que façamos nada, é por graça, não é por merecimento, mas Deus também nos chama a agir, Ele nos chama e nos confia missão, nos confia tarefas, nos chama a conhecê-lo, a conhecer os seus ensinamentos e a colocar tudo isso em prática. Então, Deus nos salva e nos comissiona, nos responsabiliza a vivermos uma vida fiel, seguindo a Ele. Verso de número 8, sejam vocês também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Muito legal quando ele diz aqui de fortalecermos o coração. Observe que o verso de número 8, o texto aqui, ele está no plural. Vocês sejam pacientes, fortaleçam o coração. É a ideia da mutualidade, é a ideia da vida em igreja. Somos nós nos ajudando, somos nós cuidando uns dos outros, fortalecendo a fé, fortalecendo a esperança, até que a gente chegue ao fim dessa jornada. Sabe, queridos, quando observamos tantos textos na Bíblia, falando de ajudarmos uns aos outros, é justamente porque a caminhada, em vários momentos, pode ser difícil, e nós necessitamos de ajuda. Eu gostaria de dizer e chamar a sua atenção para os dois lados dessa moeda. Para aqueles que às vezes não ajudam, que não se dispõem, que não se envolvem, que esse seja um ano diferente na sua vida, que você se importe mais com as pessoas próximas a você, e que você seja fonte de bênção na vida delas. E de outro lado, para aqueles que são muito calados, muito retraídos, e que às vezes não se abrem por dizer ou pensar que não querem incomodar. Sabe, queridos, nós somos irmãos em Cristo.
Aqui nesta igreja você tem um ambiente propício para abrir o seu coração, para pedir ajuda, para ter pessoas que vão te aconselhar, para ter pessoas que vão orar por você. Não fique calado. Abra o seu coração e vamos exercer esse amor fraternal que a palavra de Deus nos chama. O chamado aqui é para fortalecermos um ao outro, fortalecer o coração. O coração, na Bíblia, na visão reformada, é o centro do ser humano, de onde vêm nossas emoções, nossas intenções, nossos pensamentos e assim por diante. Então, é o ser humano como um todo, fortalecer, capacitar para viver essa obra de Deus. Segundo aspecto que eu gostaria de mencionar está no verso de número 9, que nos diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. A ideia que está implícita aqui é de que estava havendo uma queixa mútua. Eles estavam queixando uns dos outros, reclamando uns dos outros. Algo estava acontecendo que estava gerando esse desconforto, essa inquietação no meio daquela igreja para a qual ele está escrevendo, para aquelas comunidades. E isso não é estranho, porque aonde tem gente, tem problema. Nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Não tem ninguém que seja bom. O próprio Senhor Jesus falou, né? Por que me chamas bom? Só há um que é bom, o Pai. Nós somos difíceis e precisamos melhorar muito nisso. E a orientação aqui é para pararmos de reclamar uns dos outros, porque quando começamos a reclamar de outra pessoa, nós nos colocamos na posição de juízes sobre ela, de acusadores contra ela. E nós, como cristãos, e no ambiente da igreja, temos que enxergar a graça do Senhor na vida dos nossos irmãos. O mesmo Senhor que me salvou, salvou vocês. O mesmo Espírito que habita em você, habita em todos os demais irmãos. A graça do Senhor que foi dispensada sobre a sua vida, é a mesma que foi dispensada na vida do seu irmão. Pastor, mas tem irmão que é complicado, tem irmão que é difícil. E você também. Não pense você, não julgue você, que você seria melhor do que os outros. O só pensar assim já caracterizaria um pecado, uma vaidade. O pensamento cristão é aquele de olhar o próximo como o Senhor olharia. Talvez se você estivesse no lugar de Jesus, quando foi escolher aqueles 12 discípulos, você não teria escolhido nenhum deles, né? Eu fico olhando, como é que Jesus escolheu Pedro? Como é que Jesus teve tanta paciência com Pedro? Mas não era só ele. A gente fala, Pedro abandonou Jesus, o galo cantou, tal. Não, mas qual que estava lá tentando defender Jesus? Nenhum.
Agora, perceba, ele diz aqui, há uma expressão aqui no final do verso 9, eis que o juiz está às portas. Essa expressão na língua, no latim, é o corandeu, ou seja, é diante da face de Deus. Dá a ideia de que todos nós, e essa é uma verdade bíblica, todos nós estamos diante da face de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor buscam os justos sobre a terra. Nada escapa aos olhos do Senhor. O Senhor está vendo tudo. O Senhor onipresente, onisciente, onipotente. O Deus que vê tudo, que sabe tudo e que está em todos os lugares. Isso deve gerar em nós, de um lado, satisfação e de outro lado, temor. Satisfação porque nos momentos de perigo, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, Deus está comigo. Ele está vendo. Diante de algumas tristezas dessa vida, somos tentados a pensar, mas será que Deus não está vendo? Por que que Deus está deixando isso acontecer? Deus vê tudo. Todo sofrimento está diante dele. Ele é o Senhor que entregou o próprio Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós. E todo aquele sofrimento de Jesus estava diante dos olhos do Pai, que olhava não apenas para aquele sofrimento momentâneo, mas para o resultado que aquilo iria trazer. Assim como todo sofrimento nosso trará um resultado que Deus assim deseja. Deus vai trabalhando a nossa vida, Deus vai lapidando os nossos corações, e nós vamos atravessando esse deserto, essa jornada, mas perceba, com essa visão de que o juiz está às portas, o juiz é o Senhor, Ele está ali observando. Essa ideia deve gerar em nós esse temor, de não ficar perdendo tempo reclamando dos irmãos, reclamando da economia, reclamando da chuva. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está próximo, Ele está vendo tudo. Nós não somos mais sábios do que Deus. Por que chove tanto assim? Será que você acha que não precisava chover? Então, o devido temor, porque o Senhor está vendo todas as coisas. E terceira e última questão, versos 10 e 11, vão falar a respeito do exemplo de personagens bíblicos. Verso 10, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele traz aqui o exemplo de todos os profetas do passado, homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e assim vai. Tantos profetas que o Senhor chamou, homens que deram o seu bom testemunho e por isso mesmo foram usados por Deus, mas homens que em vários momentos tiveram que exercer a paciência e tiveram que passar por sofrimentos. Pessoas, homens
servos de Deus, fiéis a Deus, e que mesmo sendo fiéis, foram lançados no cárcere, nas prisões, na toca dos leões, na fornalha de fogo, e tantos outros sofrimentos que vieram sobre eles, e eles permaneceram firmes na fé. Nós precisamos, queridos, sermos pacientes. A paciência, ela traz em si, na perspectiva bíblica, veja, não na paciência que nós pensamos no mundo. Quando fala de paciência no mundo, é aquela pessoa que tolera. Tem paciência com essa pessoa. Aí a pessoa, tá bom, vou ter. Fica ali tolerando aquilo, né? Não é essa a ideia bíblica é de juntar fé e esperança. Eu creio e eu espero pacientemente. Eu creio em algo que ainda virá. Então, se ainda virá, eu tenho esperança, eu tenho paciência, eu aguardo aquilo acontecer. Então, perceba que a fé não é apenas o momento, mas a fé se estende com paciência, com esperança, até que as promessas do Senhor se cumpram. Verso de número 11, eis que consideramos felizes os que perseveraram firmes. Sim, nós consideramos felizes eles, admiramos os personagens bíblicos, mas precisamos tirar deles o exemplo, a inspiração, porque eles já fizeram a parte deles, eles já deram o testemunho deles. Agora a bola está com você, é você e Deus. Na sequência diz, vocês ouviram falar da paciência de Jó, e viram que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O exemplo de Jó é fantástico, queridos, e eu até coloquei aqui uma tabelinha. Depois, se você quiser, você pode acessar o vídeo pelo YouTube, tirar um print, mas Jó é um personagem fantástico, eu amo a história de Jó, e ali nós temos alguns personagens que interagem com ele, começando por sua esposa. Você conhece a história, Jó era um homem fiel a Deus, e então vem uma série de infortúnios sobre ele, perde os seus filhos, perde os seus bens, perde as suas posses e perde a sua saúde, e a esposa dele chega para ele e propõe um atalho espiritual. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Essa é a proposta, a atitude errada daquela mulher para o seu esposo. E embora eu já tenha visto na internet algumas pessoas tentando defender a esposa de Jó, não há defesa que se mantém diante de uma atitude dessa. E não é porque ela é mulher, não tem nada a ver, porque tantos homens, tantas vezes nós abandonamos, nós pisamos naqueles que são próximos a nós. Aqueles que deveríamos abençoar, às vezes nós fazemos jogar um pouquinho mais para baixo. A verdadeira atitude cristã, o padrão aqui que Tiago nos mostra, é de paciência e firmeza. Verso 8, fortaleçam o seu coração. É esse o nosso chamado.
quando alguém está em dificuldade, é de ajudar. Na sequência da história de Jó, nós temos os amigos que aparecem ali, Elifaz, Bildade, Zofar, e eles trazem julgamento, uma teoria da retribuição. Bom, Jó, embora eles falem muito a respeito, muitas verdades a respeito de Deus, a ideia deles, o pressuposto deles, era uma teologia lógica. Bom, se você está sofrendo, é porque você fez coisa errada, Jó. Pode falar, alguma coisa você fez, você está escondendo alguma coisa aí, você pecou, é por isso que você está errando. É a mesma ideia dos discípulos de Jesus, quando Jesus está ali prestes a curar aquele cego de nascença, os discípulos falam assim, mas mestre, por que ele nasceu cego? Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? Essa ideia da retribuição. Então você tem que dar o dízimo, porque senão você vai ser amaldiçoado. Não. A questão do dízimo é uma atitude de gratidão e obediência ao Senhor. Não é fazer por medo ou por coação ou coisas desse tipo. Esses três indivíduos agem dessa maneira com Jó, sendo que na visão aqui do nosso texto de Tiago, é não se queixar, verso de número 9, não se queixem uns dos outros. É saber que Deus estava tratando com Jó, então eles deveriam enxergar isso. Deus tem algum propósito, Jó, nisso. Nós estamos aqui para te apoiar, somos seus amigos. E tem um último indivíduo, o Eliú, que age com superioridade. Ele se apresenta como o dono da verdade. Até tem alguns lampejos de correção, mas falta empatia, falta amor da parte dele com Jó. E na visão aqui de Tiago, verso 11, diz que o Senhor, o texto encerra falando que o Senhor, ele é cheio de misericórdia e compaixão. Veja, queridos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram só um dia. Não, porque as suas misericórdias não têm fim, duram para sempre. O Senhor é bondoso, é compassivo, e nós precisamos exercer misericórdia, sermos compassivos com o nosso irmão. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, com o pecado isso ficou manchado, mas ainda somos imagem e semelhança de Deus. Alguns atributos de Deus nós refletimos, nós exercemos amor em certa medida, e quando nós demonstramos amor, nós estamos refletindo um atributo de Deus, porque Deus é amor. Quando nós exercemos misericórdia, nós estamos exercendo um atributo de Deus, não perfeito como Ele, mas em certa medida. E isso precisa ir crescendo em nós, nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor. Então, queridos, concluindo, primeira questão, a mutualidade cristã, segundo Tiago, é a capacidade de manter o foco na vinda do Senhor
enquanto cuidamos uns dos outros. Manter o foco. O foco é a volta do Senhor. Tudo o que fazemos está baseado na nossa esperança da volta do Senhor. Nós cremos nisso e estamos aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Essa vida passa rápido e em breve estaremos com Ele. Segundo, se o juiz está à porta, se Deus está à porta, se Deus está vendo, não há espaço para queixas, mas há sim uma urgência para o apoio mútuo e o cumprimento da missão. Precisamos nos apoiar e veja, não é apenas por uma questão humana, ajudar porque essa pessoa anda meio triste, ou ela está passando por um momento difícil, não é apenas por isso, é para o cumprimento da missão, porque a igreja precisa estar sadia. Pela manhã usei a ilustração de um exército, nós como guerreiros do Senhor, como aqueles que estão em batalha, em missão. Então você imagina num regimento com vários soldados, se temos ali alguns que estão feridos, aquele regimento já fica enfraquecido na sua força de combate. Se tem alguns outros que estão com medo de irem para a luta, aquele regimento já fica mais fraco ainda. Então, quando cuidamos uns dos outros, não é apenas pela empatia humana, não é apenas porque gostamos uns dos outros, mas é também pelo bem da missão, pelo bem da obra do Senhor, porque um irmão fortalecido é um servo atuante. Por fim, a IPSU deve ser esse lugar onde o cansaço do irmão encontra repouso na esperança bíblica e na comunhão fraterna. De um lado, a esperança das promessas do Senhor, em breve o Senhor voltará, né? Isso traz descanso para nós, e de outro lado, a nossa fraternidade, a nossa comunhão, o nosso auxílio mútuo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você abrace essa causa e que possamos fazer isso para a glória do Senhor. Nós vamos ter uma última canção, sim? Então vamos orar nesse instante sobre isso, e depois nós teremos uma canção e por fim a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra que nos exorta e que também traz paz e esperança ao nosso coração. Muito obrigado por tuas promessas, muito obrigado porque o Senhor está presente, em todo tempo o Senhor está presente, tanto nos bons momentos, quanto também nos momentos difíceis. Ó Deus, sustenta esta igreja, sustenta nossas vidas, nos dá, ó Deus, sabedoria para vivermos como o Senhor deseja. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Graça sobre graça.
graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.
o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Fiquemos de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sente-se um instante, temos 2 avisos.